Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre liderança. Nós vamos conversar com o consultor empresarial, colunista aqui da Folha de Londrina, especialista no assunto, Wellington Moreira, que está lançando um livro novo. Tudo bem, Wellington? Obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Obrigado a você, Diego, pelo convite. Vai ser uma satisfação podermos falar um pouco sobre liderança, desenvolvimento de liderança. Bom, o livro Como Desenvolver Líderes de Verdade, da editora Ideias e Letras, é o 5º livro já do Wellington sobre esse tema. Tudo o que você sempre quis saber e não tinha a quem perguntar. Wellington, eu começo te perguntando, então, não que você possa responder tudo isso em relação ao livro, mas para o nosso espectador ter uma ideia de liderança, como, então, desenvolver líderes de verdade? Qual é o princípio básico da formação de liderança? Diego, se fala muito a respeito do que os líderes devem fazer, né? E a ideia desse livro era conversar sobre um outro assunto não tão dialogado, né, no meio, que é como que líderes aprendem a ser líderes. E o primeiro passo é desenvolver uma mentalidade de liderança, porque a liderança não necessariamente exige uma posição de gestão, né? Uma coisa é a chefia, outra é a liderança. Então tudo passa por uma mentalidade. E quando eu falo de mentalidade de liderança, quero dizer o que exatamente? A pessoa aprecia responsabilidades que outras não apreciam. Ela prefere o protagonismo do que ficar em meio à multidão. Mas não porque quer aparecer. Muito mais porque sente que é necessário fazer alguma coisa, é necessário atuar, é necessário estar à frente em determinado momento. Certo. Bom, e como emerge esse tipo de liderança? Quer dizer, às vezes o cara é que nem você falou, tem o chefe, mas que não necessariamente tem aquele instinto de liderança, mas tem aquele colaborador que já é mais proativo, enfim. É possível fazer com que o próprio chefe tenha um líder na sua equipe, ou isso é incompatível, Wellington? Não, é possível, ele mesmo pode desenvolver isso, né? Porque às vezes para muitas pessoas o cargo de gestão vem antes do que a liderança. Ele correu talvez da liderança a vida toda, mas se depara com o cargo de gestão. Veja o caso, por exemplo, alguém que passa num concurso público e se torna magistrado. Às vezes ele não trabalhou liderança perante outras pessoas, num ambiente tal, ficou num ambiente mais acadêmico, por exemplo, de uma hora para outra ele está à frente de um grupo de pessoas, ele está numa posição extremamente importante. Então o cargo de gestão, às vezes, para essa pessoa veio antes do que a própria liderança. Mas o fato é como que se desenvolve liderança. Um dos pontos cruciais é a pessoa assumindo responsabilidades crescentes. Então, quanto mais enfrenta missões delicadas, quanto mais passa por perrengues, né? Quanto mais enfrenta situações nas quais ela lida com caos, com incerteza, maior probabilidade tem, né? Ou maior repertório essa pessoa vai ter depois para poder liderar, seja num ambiente profissional ou fora dele, né? Certo. E falando do ambiente profissional, o próprio gestor, né, a gente nem usa mais a palavra chefe, né? Uhum. O gestor, ele pode identificar o seu líder ali e ele mesmo já então capacitar esse potencial líder para assumir uma gestão ou sucedê-lo lá para frente, enfim. Isso é possível acontecer então, né? Possível e extremamente importante, né? Porque se a gente for pensar, se tem uma competência que em todas as empresas deveriam dar maior atenção, é a de liderança. Porque mesmo um colaborador lá na ponta, se ele tiver liderança, quem está liderando essa pessoa não vai ter grandes problemas, porque ele vai estar assumindo a responsabilidade lá, vai estar fazendo aquilo que é necessário, não vai estar naquela de, isso não tem nada a ver comigo. Então, é importante pensar em desenvolver liderança em todas as pessoas. No entanto, algumas dessas vão apresentar um potencial de estar junto com ele na gestão. E ele precisa ter essa capacidade de identificar as pessoas, né? Dom Albano Cavalim, ele costumava usar uma expressão bem interessante, que ele dizia, o líder, acima de tudo, é um farejador de talentos. Tem que saber farejar talentos. Saber quem buscar, né, na sua equipe. Porque algumas pessoas têm capacidade de liderarem a si mesmas, só que não vão ter facilidade de liderar outras pessoas. E quem tem essa capacidade de liderar outras pessoas ou tem esse potencial, são esses que a gente precisa farejar para trazer para o nosso lado, principalmente quando está à frente de um empreendimento. Né? Bom, de novo pensando no mercado, no mundo corporativo, no mercado de trabalho, enfim,
Um bom gestor necessariamente é um bom líder ou não? E um bom líder tem tudo para ser um bom gestor? Quer dizer, sendo sendo uma liderança, ter todas essas características que você identificou, ele consegue ser necessariamente um bom gestor e o contrário também ou não? Então, é uma pergunta bem interessante essa, Diego. O fato é o seguinte, por exemplo, numa sociedade, muitas vezes a gente precisa de duas figuras. Os dois podem exercer um papel de liderança, mas em espectros diferentes. Certo. Uma sociedade bem-sucedida geralmente tem o composto de alguém que é empreendedor e um outro que tem a característica mais administradora, por exemplo. Né? Um que enxerga ideias, as possibilidades, está à frente, e outro que consegue organizar aquilo que alguém enxergou, aquilo que visualizou. Tá? Essas duas figuras são importantíssimas. Quem é o líder aí? Os dois estão exercendo uma liderança, mas a gente não está falando de pessoas em nenhuma... Então, assim, quando se fala no administrador ou nesse empreendedor, a gente está falando de coisas, a gente está falando da liderança do negócio em si. Só que alguém precisa cuidar de pessoas. Exatamente. E tem essa outra dimensão, então, da liderança de pessoas, que esse administrador ou empreendedor também, nessas duas figuras, precisam ter. Certo. Só que se não tiver, vai ter que trazer uma terceira pessoa. Né? Porque às vezes se enxerga as possibilidades do negócio, tem alguém com uma capacidade executiva tremenda, mas peraí, você não vai fazer sozinho. Tem que ter alguém que precisa inspirar as pessoas, precisa movimentá-las, precisa desenvolvê-las ali dentro. Né? Então, o difícil hoje na gestão de um negócio, e aí chegando à resposta da tua pergunta, é que você tem facetas muito diferentes. Perspectivas muito diferentes. E 20 anos atrás, como o mercado não era tão competitivo, já existiam essas necessidades, mas ninguém percebia isso. Porque mesmo que a gente errasse um pouco, no final dava certo. Sim. Dava certo. E hoje não, é importantíssimo o líder conseguir ter a capacidade de desenvolver pessoas, de extrair o melhor delas e essa outra capacidade de enxergar o negócio, de tomar decisões de negócio, principalmente no mundo que está mudando tanto. Sim, né? Dinâmico e tal. Agora, é uma máxima muito que a gente percebe muito nas empresas, enfim. O gestor, ele não quer aquele cara que aponte os problemas, né? Olha, está acontecendo isso. Ele quer mais que isso, ele quer uma solução. Né? Em vez de você chegar com um problema, chegue já aponte o problema já apontando uma solução. Claro que isso é uma habilidade que é desenvolvida quando você também exerce um cargo de gestão, mas uma liderança também pode ter essa percepção. Né? Eu preciso levar mais do que apontar o problema do que está acontecendo, já oferecer uma solução. Então, você tocou num ponto também importantíssimo. É aí que está essa questão da gente identificar quem é potencial líder. Por exemplo, um jovem que, mais do que apontar o problema, ele já traz possíveis soluções, já tem uma fagulha de liderança ali, seguramente. Né? Porque algumas outras pessoas preferem, olha, tá o problema lá, tá aquele papel no chão, ninguém vai pegar, aquela coisa toda. Preferem uma postura, um modelo mental mais ligado ao que a gente chama de vitimismo, né? Então, esteja num cargo de gestão ou não, essa postura de identificar o problema e pensar o que eu posso fazer, o que está a meu alcance, como que eu posso mudar essa situação, essa é uma característica central, né? Aqui no jornalismo a gente diz o seguinte, né, que é a mesma coisa que você passar uma pauta, aí aquela pauta não rendeu e às vezes o repórter fala, olha, essa pauta não caiu, então sugira uma outra. Diego, a redação de um jornal, eu costumo falar para todo mundo que não visitou a redação de um jornal, é assim, você quer aprender de liderança, quer aprender sobre trabalho em equipe, vai na redação de um jornal e acompanha 2 dias, principalmente um dia que está tudo pegando fogo, exatamente, em que você planejou as coisas, até a edição está pronta até 1 da tarde, daqui a pouco acontece um fato e muda tudo. Né? E por que desenvolve muito a liderança dentro de uma redação? Exatamente porque você não sabe o que vai estar no jornal no dia seguinte. O imponderável, a incerteza é parte do negócio. E aí que pegou demais, por exemplo, na pandemia, porque muitas empresas tinham um quadro de estabilidade, muitos gestores sabiam para onde ir e de uma hora para outra se perceberam, bem, agora eu não sei o que fazer, porque mudou tudo. É isso que eu ia te perguntar. Isso que o Wellington falou na redação, a gente pensa em jornal, mas também vale para a TV, né, que é muito mais imediato, você tem que soltar a edição do jornal no próprio dia. Rádio, enfim, a gente sabe que
É por isso que o jornalismo é tão apaixonante, né? Agora, falando em gestão na pandemia, isso que eu ia abordar com você também. O que muda a partir do momento que a gente tem uma crise aí sanitária, em que as pessoas começam também a ter suas preocupações, seus dilemas, e às vezes não consegue separar isso, né? Não consegue deixar o problema em casa, se alguém... Vamos pensar em empresas em que o home office não foi totalmente adotado, enfim... Como é que fica a gestão de liderança numa situação excepcional como uma pandemia que nos atingiu e continua nos atingindo ainda, Wellington? Algumas coisas a gente ainda não sabe o que vai acontecer diante, porque apesar de percebemos tendências, né? Quando eu digo algumas a gente não sabe, porque quando a gente bate o martelo em algo, dá 2 meses e aquilo já não se consolida. Né? Mas o fato é o seguinte, por exemplo, estão emergindo líderes muito mais humanos agora. Mais humanos. Isso central. Outro fator que... Seria mais humanos, mais sensíveis aos mais sensíveis, isso. E de enxergar as pessoas. De enxergar que essa pessoa tem uma vida fora do trabalho. E o home office trouxe isso, né? A partir do momento que ele não conseguia falar com o colaborador a qualquer momento lá, porque estava cuidando do filho, ou estava ajudando a fazer o almoço, aquela coisa toda. E ele também em casa, durante muitos meses, né, tendo dificuldade de exercer o mesmo papel que exercia antes. Certo. E aí nessa, a gente pode pensar, poxa, a produtividade caiu. Não caiu. Então eles começaram a refletir, e isso eu tenho encontrado nas organizações, muitos líderes dizendo, nossa, eu mudei minha forma de atuar, eu estou conseguindo chegar às pessoas e a gente está produzindo mais. Né? Porque o pacto mudou. E o pacto antes, na maior parte das empresas, Diego, era um pacto de desconfiança. Né? Eu desconfio de você, você pode trabalhar à distância, mas como eu desconfio se você vai trabalhar ou não, eu preciso você aqui perto de mim. Certo. E com a pandemia, principalmente aqueles primeiros meses, ele não tinha alternativa. A pessoa estava trabalhando remotamente em muitos casos no país, né? E ele tinha que confiar. Então, se começou houve essa troca de pacto de desconfiança para uma troca não simplesmente de confiança, mas vou medir teu trabalho pelos seus resultados, pelas suas entregas. Então, a conversa ficou muito mais objetiva. Né, do que a pessoa precisa entregar ao longo da semana e tudo mais, né? E isso facilitou, né? E é uma coisa que você acha que vai ser levado na relação entre colaboradores, gestores, mesmo terminada essa pandemia ou não? Sim, não, tá ficando isso. Já era um modelo que se falava há pelo menos 15 anos aí, mas estava difícil substituí-lo em várias companhias. Que tem o seguinte, tem empresa que já adotou o home office e está fechando o escritório e não vai voltar antes, já está evangelizado totalmente. Tem empresas que estão esperando passar a pandemia, a gente quer todo mundo de volta, porque tem uma cultura em que quer que as pessoas estejam próximas e está funcionando, mas eles não querem que continue. E tem outras que optaram por um modelo híbrido. 2 dias na semana, 3 dias as pessoas vão trabalhar no escritório e os demais dias vão ficar de casa e tudo bem. E isso já acontece há muito tempo em São Paulo, por exemplo, ou no Rio, em que você tem problemas de mobilidade, né? Muita gente já não ia trabalhar na segunda e na sexta no escritório. Então, eu acho que a gente vai ter esses 3 tipos de organização. Inclusive da nossa cidade, vai ser típico, né? Você tem empresas aqui que tinham áreas enormes que saíram dessas áreas, foram para escritórios pequenos e querem 20% dos colaboradores só no escritório todo dia. O restante trabalhar de casa está funcionando bem e sigamos em frente. Tá certo. Bom, para a gente já ir finalizando, Wellington, você, sei que você já desenvolveu trabalhos, né, consultorias, prestou consultorias para gestões para pequenas, médias e grandes empresas, né? É possível apontar assim, qual é o principal, não sei se dilema, ou dificuldade que você encontra no gestor e que motive uma consultoria, né? Há um ponto em comum que você identifique que o gestor de pequena, média ou grande empresa tenha, que é necessária uma consultoria para que o negócio dele flua melhor? O ponto crucial que ele toma a decisão de buscar um apoio externo, quando ele olha para dentro e percebe que ele não encontra saída ainda, ele não tem a resposta para aquela pergunta e aquele problema é um problema que ele precisa resolver logo. Certo.
Se ele olhar para dentro e perceber que ele não tem resposta, mas também o problema não precisa ser resolvido nesse instante, pode ser daqui 1, 2 anos, ele não vai procurar um apoio, né? Então, a consciência do gestor de que eu tenho um problema que precisa ser resolvido, não tem ninguém internamente que consiga fazer e é bom que eu resolva logo. Então, buscar um apoio externo, né? Nós mesmos que somos empresa de consultoria, muitas vezes contratamos empresas de consultoria. Contratamos. E por que a gente contrata? Porque às vezes, por exemplo, preciso trabalhar com uma ação de marketing digital. Vai levar muito tempo para eu aprender aquilo. É melhor contratar alguém que saiba fazer, entregar esse conhecimento para nós e aí a coisa caminhar. E é isso, a consultoria compartilha um conhecimento que às vezes vai levar 1, 2, 5 anos para a empresa aprender sozinho. Né? Não é só necessariamente resolver algum tipo de problema pontual que surja na empresa, que, como você disse, não consiga resolver. Também você tem necessidades muito diferentes, né? Às vezes o grande trabalho do consultor é de ajudar a difundir um novo valor ali dentro ou abrir o olhar das pessoas para um novo movimento que a empresa precisa trazer. E no fundo, muitas vezes é isso, né? As empresas nos contratam exatamente para trazer um frescor do novo para que exista um movimento de mudança. O que a gente faz é isso, propor movimentos de mudança. Tem empresas que não ficaram satisfeitas, por exemplo, com consultores. Sim, é claro que tem situações, mas por quê? Porque aquele consultor, aquela consultoria não conseguiu implementar um movimento de mudança. Porque quando a consultoria ingressa, não pode continuar igual. Porque se fosse para continuar igual, não tinha por que trazer uma empresa de consultoria. Tá certo, perfeito. Wellington, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez estamos falando do lançamento do livro do Wellington Moreira, consultor empresarial, Como Desenvolver Líderes de Verdade, tudo o que você sempre quis saber e não tinha quem perguntar, editora Ideias e Letras. Já está disponível nas livrarias? Sim, já nas poucas livrarias que restam em Londrina, infelizmente. Já estão em Londrina, também espalhados pelo país, né? Já que a editora é de São Paulo, então está tendo já uma boa acolhida no mercado e vai ser um prazer se seus telespectadores aí puderem estar conferindo a obra. Vão gostar. Tá certo, fica a dica aí. Wellington, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Diego. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.